São duas situações felizes, né, cara, que vocês passaram. Porque eu marquei aqui. Cara, triste aí foi só... Essa aqui, né? Foi só do atentado, né, cara? A tentativa de assassinato aí. É a foto bem de perto. Dizem que o hospital ali, né, Santa Casa de Juiz de Fora, se não fosse tão próximo, o atendimento não fosse bom, teria sido... Primeiro Deus, depois os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora. Os caras foram precisos, rápidos, entendeu? Porque, assim, nesse dia 6 de setembro, eu estava em Mesquita, fazendo panfletagem, eu e o Hélio Negão. Maneiro. Hélio Bolsonaro. E aí a gente fica sabendo que o Jair sofreu um atentado. Caramba, vamos lá para a empresa, corremos lá para a empresa. Chegou lá na empresa, tenta notícia e tal. A princípio foi um tiro. A informação chegou que tinha sido um tiro. Aí depois veio a segunda. Nisso o Flávio já pegou o carro, estava na Alerj, já foi ele e Queiroz. Já foram para a estrada. Depois chegou uma informação, não, gente, olha só, não foi um tiro, foi uma facada, parece que foi algo superficial, vamos ficar tranquilo aí e tal. Aí eu e o Hélio gravamos um vídeo para poder passar essa informação para algumas pessoas, né? E eu tava cheio de material de campanha no carro, tirei tudo da mala, falei, Hélio, vamos embora para Juiz de Fora, né? Pô, quando a gente saiu de Mesquita, mais ou menos ali, quando a gente tava na Washington Luiz, chegou a notícia, ó, a situação é gravíssima. Foi uma facada e o que parecia ser superficial, porque foi um cortezinho, o corte não foi muito grande, e não teve o sangramento externo ali, aquela coisa que o pessoal ia achar muito sangue, foi pouco sangue realmente. Por quê? Porque fez um corte, irmão, a hemorragia foi interna. Caramba. E aí nós fomos para lá. Aí nós fomos daqui para Juiz de Fora num desespero danado, né? Em oração, choro, o Hélio muito emocionado e tal. E aí quando nós chegamos lá, eu fui autorizado a subir e estava conversando com a família e aí eles estavam explicando que teve que abrir o do peito, até embaixo na barriga do Jair, teve que abrir tudo, colocar todos os órgãos para fora, para lavar tudo, tirar todo o sangue, secar, colocar tudo para dentro, decosturar de novo, porque fez um corte na alça ali do intestino. Então assim, quando ele subiu, essa foto aí foi quando ele subiu. Quando ele subiu, ele estava muito pálido, irmão, muito debilitado. Dá pra ver pela cor aqui. Tá bem amarelo aí, né? E assim, eu juro pra você, cara, naquele momento ali, eu fiquei olhando pra ele um tempão ali, que ficou do meu lado ali, a gente ficou na porta da UTI, né? E começou a vir, não sei porquê, começou a vir na minha cabeça a lembrança, quando eu era jovem ainda, da questão do presidente que não assumiu, né, cara? Do Tancredo Neves. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Falei, caramba, será que o Brasil vai viver isso de novo, né? E... Porque, pô, pra mim, certo de que o Jair ia ganhar a eleição, né? Certo. A gente sentia na rua. Uma coisa absurda. Eu não peguei essa época, o Tancredo também era forte, sim? Muito. Se você... Eu te aconselho e recomendo que você assista os vídeos da época para você ver o que era a força do Tancredo. Ele representava a nova democracia, né, cara? Então, assim, uma esperança muito grande, porque era um cara muito simples, carismático, entendeu? E o fato do cara ser eleito e a expectativa do povo do cara assumir e fazer um governo, não assumiu. O dele era ainda pior, que o Jair ainda estava em campanha. O Jair tá vindo. Ele não, ele venceu a eleição. Já tinha vencido. E aí você tá falando que você tive esse pensamento na sua mente. Veio, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aquilo angustiando. Quando deu mais ou menos meia-noite e pouco, 1h, eu desci com o Flávio, a gente desceu no elevador, tinha uma rampinha assim. Aí tava a imprensa toda lá esperando, o Flávio deu entrevista, eu tava com ele, depois nós fomos para um hotel, bem do outro lado da rua, em frente à Santa Casa.
Mas foi mais para tomar um banho e assim, não dava para dormir, né? Tentar descansar ali, esticar o corpo um pouquinho. No outro dia de manhã cedo, de volta lá no hospital. E aí o Jair foi transferido, né? Para o Albert Einstein. E naquele dia era 7 de setembro, né? No dia seguinte que ele foi transferido era 7 de setembro. Em frente, a Santa Casa tem uma avenida. Em frente à Santa Casa, nessa avenida, é onde era o desfile de 7 de setembro. Cara, que simbólico. Muito. E sabe o que é legal dessa história? Quando o Jair é transferido, a gente, vamos voltar para o Rio, né? Quando a gente passa, cara, no meio do desfile, que eu passei com o Flávio, todo mundo parou o desfile e começou a bater palma, cara. E gritar mensagem de apoio para ele, pro Flávio, né? Entendeu? Foi muito legal. Caramba, cara. Ali eu fiquei arrepiado. Toda vez que eu falo nisso, eu lembro... Dá uma Nitidamente. emoção. Foi muito forte aquilo ali, porque eram jovens, crianças marchando das escolas públicas, entendeu? É, O pessoal realmente. gritando mito, entendeu? Assim, foi uma comoção geral, né? Uma comoção geral. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, mas você vê que o cara sofre até hoje, né? Eu lembro de uma entrevista que ele deu uns poucos meses depois que ele se recuperou, no Danilo Gentili. Porque nesse meio tempo, ele não tinha mostrado ainda ali o... Ele mostrou a Ele bolsa, mostrou, né? Ele mostrou ao vivo ali. Ele tira a camisa ao vivo. Ao vivo não, no programa, né? No programa no Danilo Gentili. Mas sabe por quê? Porque começaram uns doentes a dizer que aquilo Isso ali que eu era ia uma falar, farsa. Que ele tinha um problema intestinal. Eu vejo você falando que essa facada parou ele, né? Aqui pelo livro aqui. Vejo você falando até do episódio até com uma certa comoção. E tem muitas pessoas que falam que foi uma facada fake. Que ele tinha um problema intestinal, que aquilo ali foi golpe. Então, eu ia botar o que? Um açougueiro para fazer, né? Porque tu vê o tamanho do corte que foi preciso fazer, entendeu? Se o cara tem um problema hoje em dia, cara, faz por vídeo, são 2 furinhos, vai lá e resolve. Exato. Entendeu? Não tem isso. Se você encontrar o Jair hoje, parece que ele envelheceu 20 anos em 4. Caramba. Eu também pensei também sim, nisso aí, cara, que ele envelheceu muito nisso aí. Entendeu? Ele tem que fazer outra E tipo assim, a reparatória, gente né? comentou aqui, até o dia comentou, essa situação que o pessoal comentava sobre a facada ter eleito ele, mas a minha percepção na época não era isso não, cara. O Bolsonaro já era muito forte antes da Eu facada. falo isso no livro, cara. Já A era facada muito atrapalhou muito o Jair, pô. Tipo assim, Era no primeiro turno, irmão. Era de lavada. A percepção era muito forte. Eu tinha essa percepção muito forte. Era de lavada no primeiro turno. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Tiraram o cara das ruas, pô. Que arrastava multidão. Onde ele ia, assim, o aeroporto estava lotado. Tiraram os caras. Agora, imagine o seguinte. Esse cara continua andando. O adversário dele, o office boy do presidiário. Esquece, irmão. Fala pra você que era primeiro turno. O pior prefeito da história de São Paulo. É, realmente. O cara foi pro segundo turno, o cara perdeu 16% dos votos, cara.